A minha ideia aqui hoje é simplesmente tentar discutir com vocês a diferença entre um bom e-commerce, um bom lojista virtual e um excelente lojista virtual, um lojista virtual animal, né? O que a gente chama de um empreendedor de alto impacto. Fazer um site, um e-commerce de 1, 2, 5 milhões de reais por ano não é um feito assim muito difícil. Hoje muita gente pode fazer e é uma boa oportunidade. Agora, o que a gente está atrás é quem é que vai ser a próxima Netshoes, quem é que vai ser a Amazon brasileira, quem é que vai ser a Stella & Dots brasileira. E acho que é justamente muito legal o fato de ter tanta gente interessada em escutar e discutir esse assunto, e eu espero poder ajudar vocês a pensar e trilhar nesse caminho. Mas antes de falar no caminho, eu queria brevemente discutir com vocês por que eu acho, a torcida do Corinthians e do Flamengo, acha que o mercado de e-commerce é tão quente, mais quente que o Luan Santana, mais quente que o Dao Chun e Dao Cha, porque é um mercado gigantesco. A primeira coisa que chama a atenção em relação ao e-commerce é o fato de que a gente, como seres humanos, a gente só faz 5 atividades. 5, não mais que 5. A gente dorme, a gente se cuida, né? A gente escova o dente, a gente toma um banho, a gente se arruma, a gente trabalha, a gente produz, a gente vai para a escola, a gente se entretém, assiste televisão, joga bola, tem mulher que gosta de tirar a espinha do marido, e a gente compra. Então, comprar faz parte da atividade básica do ser humano. Eu não durmo se eu não comprar alguma coisa, eu não me cuido se eu não comprar alguma coisa, eu não trabalho sem comprar alguma coisa e eu não tenho entretenimento sem comprar alguma coisa. Então, comprar é o elemento básico que une todas as atividades da gente como ser humano. Então, é uma atividade crítica. A segunda coisa que eu acho muito relevante é que, no Brasil, o varejo representa 900 bilhões de reais. É quase 25% do PIB. Por quê? Porque tudo tem que passar por algum processo de algum varejista em algum lugar. E o mais legal disso é que, hoje, mais de 26 bilhões de reais já são transacionados na internet, ou seja, as pessoas já vão na internet comprar. É 3% do varejo total. Fora isso, quase 35 bilhões de reais passam pela internet antes de chegar no varejo offline, no varejo real, né? Ou seja, o tal do research online, purchase offline. Então, as pessoas, além de comprarem muito na internet, elas já usam a internet para escolher e ir até uma loja física e comprar, né? Então, hoje já 5% do PIB, quase 6% do PIB, passa pela internet. Na Inglaterra, isso já chega a 20%. Né? Ou seja, não é difícil a gente imaginar que em 2, 3 anos esse mercado aqui no Brasil vai dobrar. Então a pergunta é: o que vocês vão fazer com mais 50 bilhões de reais de oportunidade? Essa é a grande pergunta. Ou seja, como é que a gente pode aproveitar essa oportunidade e não deixar essa oportunidade passar? A outra coisa que é muito relevante, especificamente para o Brasil, e por que é tão especial para o Brasil, é o tamanho continental do Brasil. Para a maioria dos brasileiros, o e-commerce não é a segunda opção, é a primeira opção. É a única opção que eu tenho de comprar um sapato legal se eu estou no Amazonas, se eu estou no Pará, se eu estou no Mato Grosso. É a única opção que eu tenho de comprar um móvel, um sofá, um quadro, sem ter que vir para São Paulo. Né? Então, é uma oportunidade muito significativa, ela é grande, ela é diversa, as pessoas estão querendo comprar, estão faltando lojistas virtuais para entregar tudo isso que as pessoas estão procurando na internet. E como é que a gente acha que os bons se diferenciam dos excelentes? Né? Onde está a diferença entre o regular, o médio e o fenomenal? Primeira coisa que a gente acha crítica é que o e-commerce, hoje, ele se resume à definição do modelo de negócio. Né? Então, não existe mais um desafio tecnológico para o e-commerce. Hoje eu consigo comprar uma loja virtual em qualquer lugar, consigo montar uma loja de hoje para amanhã. Esse não é o desafio. O desafio é como é que eu monto as peças do meu modelo de negócio e faço alguma coisa diferente. E o mais legal é que os empreendedores hoje estão tão criativos e tão inovadores que cada dia a gente vê um tipo de e-commerce diferente. Né? Então, você já deve ter ouvido falar de e-commerce de assinatura. E um exemplo que a gente tem no nosso portfólio da Stella são as meninas do TryUp, que fazem assinatura de experiências de experimentação de novos produtos. A gente tem curadoria,
O West Wing está fazendo um trabalho fenomenal, né, de curadoria de imóveis e decoração, ou seja, eu indico para o meu consumidor o que ele precisa comprar. Crowdsourcing de merchandising, a camiseteria tem feito um trabalho monstruoso nesse sentido, de tentar identificar qual que é a demanda de um produto antes de eu fabricar ele, e quando eu fabricar ele já está vendido. Estoque exclusivo, a Dabi está fazendo um trabalho muito legal nisso, de trazer inventário que não está disponível no Brasil, ou seja, mercadorias que não existem aqui. Todo mundo aqui acho que adora viajar para Miami, para Nova York, para comprar o que não tem aqui no Brasil. Então, por que não fazer isso na internet? Mercadorias de nicho, como a Elo7, que é uma empresa do portfólio do Eric Asher, né, da Monax, que vende produtos artesanais, montou um marketplace para fazer isso. Então, eu consigo, se eu faço fitinha do Senhor do Bonfim, eu consigo vender isso na internet. Consumo colaborativo, Zascar, customização de produtos, como a Vitrine Pix, e uma série de outros modelos que tendem a estourar no mercado brasileiro, né, como o mercado de Direct to Consumer, que é o mercado da Avon, da Natura. Acho que todo mundo acompanhou aqui o que a Magazine Luiza fez com o processo de venda pelo Facebook. Então, a gente espera que isso se replique cada vez mais. A ideia de mídia virar e-commerce, a gente está cada vez mais vendo as revistas nos Estados Unidos e na Europa virarem lojas de e-commerce, né? Porque eu já tenho conteúdo, eu já estou falando para o consumidor o que é legal dele vestir, do que ele comprar, porque eu não vender isso para ele. Então, as oportunidades são inúmeras e o importante aqui é não simplesmente colocar uma mercadoria para vender num site, mas sim ter um modelo de negócio que seja diferenciador. A segunda coisa que a gente acha importante é que o varejista online ele tem que criar uma marca. Mas ele não pode pensar em publicidade, né? É muito fácil, e a gente recebe muito disso, todo mundo, eu preciso de 1, 5, 10, 20 milhões de reais, porque eu vou investir em marketing e vou construir uma grande marca. Marca não se constrói com dinheiro, se constrói com um produto relevante, com alguma coisa interessante. E o que diferencia os meninos dos homens no mundo do e-commerce é o custo de aquisição de cliente, né? Ou seja, quem tiver o menor custo de atração de cliente é o que vai ganhar. E como é que eu reduzo o meu custo de aquisição de cliente? Eu procuro maneiras de viralizar, né? Ou seja, então um cliente convida o outro. Eu procuro maneiras de fazer algum tipo de freemium, né? Então eu dou alguma coisa, eu engajo para depois trazer ele. Eu tenho uma estratégia de conteúdo muito boa e muito precisa, então eu faço inbound, eu trago as pessoas para a minha loja sem eu ter que ficar pagando para elas virem. É óbvio que dinheiro é importante, mas aqui o que faz a diferença é a atitude. É aquele empreendedor que sabe inovar, que sabe fazer alguma coisa que vai trazer o menor custo possível, daquele cara que gasta aquilo que ele acha que tem que gastar para trazer alguém para dentro da loja dele, né? Então, custo de aquisição é uma coisa extremamente importante. E para que eu tenha um custo de aquisição extremamente eficiente, eu tenho que ser excelente em gestão de funil. Eu tenho que saber o que atrai o cliente, eu tenho que medir o que atrai o cliente para a minha loja, da onde ele vem, por que porta que ele entrou pelo Google, ele entrou por uma campanha de e-mail, ele entrou por Facebook. O que acontece com alguém que entra na minha loja quando vem do Facebook? Quantas páginas ele vê? Quanto tempo ele gasta no meu site? Né? Que mensagem que eu dou para ele que fez ele converter e botar o e-mail dele lá para se cadastrar no meu site? Depois que ele se cadastrou, quantos e-mails eu tive que mandar para ele poder voltar e fazer uma compra na minha loja? Então, metrificar, ser um ninja do ponto de vista de metrificação é muito importante. Depois que eu conseguir metrificar o que faz com que o cliente venha para dentro da minha loja, eu preciso dominar o valor desse cara ao longo da vida dele. Eu preciso saber quantas compras ele vai fazer, por que valor ele vai fazer. Né? Então, a gente precisa saber, na ponta do lápis, qual que é o lifetime value do meu cliente. Quanto que vale o meu cliente na vida dele. Ou seja, esse cara, quando ele entrar na minha loja, ele vai fazer uma compra, duas, uma por mês, uma por ano. Isso vai valer R$50, R$100, R$200. Eu preciso, com precisão, mesmo que eu não tenha um histórico, tentar estimar qual que vai ser o valor disso para que eu possa justamente definir quanto que eu vou gastar para trazer esse cara para dentro da loja. Então, os melhores modelos de negócio são aqueles que a relação de custo de aquisição e lifetime value é pelo menos 2 vezes. Né? Então, façam a conta hoje, tentem calcular quanto que eu gasto para trazer um cara para a minha loja e quanto que ele vale para mim ao longo da vida dele. Se isso for 1 para 1, a gente tem um problema. Se for 2 para 1,
está no caminho certo. Se for 3-1, venham falar comigo, venham falar com qualquer investidor que não vai faltar dinheiro para vocês. Né? Então, o segredo aqui é tentar fazer esse balanço e identificar como é que você cada vez mais diminui o seu custo de aquisição e aumenta o seu lifetime value. Tem que oferecer uma experiência fora de série, né? Ou seja, simplesmente colocar um produto numa vitrine já não basta mais. Você tem que saber engajar, você tem que saber prover uma experiência da hora que o cara entra na tua loja até a hora que ele sai de uma maneira única, exclusiva. Você tem que saber mexer com o lado direito do cérebro do teu cliente. Né? Ele tem que saber que ali tem alguma coisa legal que ele não sabe dizer exatamente o que é, mas é animal, é legal e ele gosta de estar ali com você. Né? Você tem que saber dar para ele a ajuda fácil. Né? Ou seja, você tem que permitir com que ele te ligue. Muitos sites hoje nem telefone tem, né? Ou seja, a pessoa tem que saber que existe alguém do outro lado da linha, que se ela ligar ou mandar um e-mail, ela vai receber uma resposta e vai ser uma resposta legal. Né? A gente sabe que fazer customer care não é uma coisa fácil, mas tem que ser uma coisa inteligente. A gente tem uma empresa no nosso portfólio, que é a empresa Endeavor também, que é o Portal Educação, e eles transformaram os 65 atendentes deles em vendedores. Então, todo atendente tem cota. Então, quando alguém liga para reclamar, o cara tem cota para vender alguma coisa para o cara que reclamou. Então, ajude o teu atendente ou dê você um mimo para o seu cliente quando ele ligar e reclamar alguma coisa. A gente sabe que tem muito cliente chato, e a gente tem que saber que quando o cliente é chato, ele não pode entrar mais na loja. Mas a gente tem que, de alguma maneira, transformar isso numa coisa bacana, numa coisa legal. E, por fim, tente embutir para vocês o conceito do NPS, que é uma metodologia muito simples que chama Net Promoter Score, que é simplesmente perguntar para o teu cliente, todos que entrarem na tua loja, você me recomendaria para algum amigo seu? E faça a conta. Se de cada 30% a 40% dos teus clientes te recomendarem, mais ou menos. Agora, se 50% a 60%, você está no caminho certo. E usa isso como uma métrica de dia a dia. Né? Ou seja, se todo dia eu perguntar se você me recomenda ou não recomenda, você vai saber se você está no caminho certo ou não. Uma coisa que é muito comum no mundo online e mais comum ainda no mundo offline é a falta de percepção do ciclo completo de caixa. Né? Os empreendedores mais extraordinários são aqueles que conseguem construir uma equação com a sua cadeia de valor, aonde ele recebe primeiro do cliente e paga depois do seu fornecedor. A gente sabe que isso é difícil, a gente sabe que isso não é fácil, mas os melhores modelos de negócios, aqueles que dão mais dinheiro, que têm mais investidor atrás, são aqueles que têm um ciclo de caixa negativo. Né? O maior exemplo deles é a Blue Nile nos Estados Unidos. A Blue Nile ela vende diamante e anel de casamento pela internet, e ela recebe 45 dias antes dela pagar o fornecedor dela. Né? Não é à toa que ela vale 27 vezes receita na bolsa. A Amazon tem um fluxo de caixa negativo de 25 dias. Então, tente procurar alternativas de receber antes de pagar o seu fornecedor. Né? Ou seja, não trabalhe para o seu fornecedor, não trabalhe para o seu cliente, façam eles trabalharem por vocês. Por fim, outra coisa que é muito comum é não tire a barriga do balcão da sua loja virtual. A gente escuta muito essa coisa de o legal do e-commerce é que eu boto lá a mercadoria e ela vende sozinha. Mentira. Você já viu alguma boa loja que não tem um excelente gerente na frente da loja mudando a arara todo dia? Mudando a banca de lugar todo dia? Tentando descobrir se o que vende mais naquela ponta da loja é a calcinha ou a camiseta? Né? Então, faça um teste AB o dia inteiro. Né? Torne o teste AB uma maneira de você tomar conta da sua loja. Tenha alguém tomando conta da sua loja o dia inteiro. Tem uma empresa no nosso portfólio que é a Lojas KD, eles vendem imóveis, eles construíram um Bloomberg. Né? Para quem conhece o mercado financeiro, o Bloomberg é uma tela que você fica vendo os preços das ações o dia inteiro. Né? Então, estabeleça metas diárias para o teu negócio. Trabalhe como um varejista de verdade. Um varejista de verdade, se você for na Marisa, na Magazine Luiza, no Pão de Açúcar, a gerente da loja ela sabe quanto que ela tem que vender aquele dia. E a tua loja na internet também tem que ser assim. Né? Ou seja, você tem que levar essa filosofia do mundo offline para o mundo online. Não ache que simplesmente você tendo um site bonito, uma mercadoria bacana, você vai vender. Você pode até vender alguma coisa, mas a vender algo não vai vender milhares. Por fim, tenha uma loja que funcione.
né? E hoje já existem evidências suficientes para a gente saber que para cada 100 milissegundos de espera para carregar a página, eu perco 1% de venda. Então, da próxima vez, tente calcular quanto tempo alguém demora para conseguir entrar no teu site e você vai descobrir que você está perdendo só aí de 5 a 10% de venda porque você demora para carregar. Ou porque a hora que eu clico lá para me cadastrar, tem 4, 5, 6 páginas de cadastro. Né? Ou quando eu clico para fazer o pagamento do cartão, você me leva para uma outra página e eu tenho que esperar mais não sei quantos segundos para terminar de preencher e voltar para a tua loja e comprar. Então, torne o processo rápido e eficiente e isso vai ajudar você a aumentar as suas vendas e ter um projeto mais escalável. Explore as 3 coisas mais importantes na internet para um consumidor, que é preço, variedade e serviço. Então, eu gosto muito dessa frase do Jeff Bezos, que ele diz que ele não espera que ninguém venha para a loja dele, para a Amazon, pagar mais caro porque é Amazon. As pessoas vão na Amazon e elas vão entrar na sua loja porque elas sabem que elas vão encontrar alguma coisa mais barata, ou vão encontrar uma variedade muito maior, ou vão encontrar alguma coisa muito mais legal e muito mais divertida de fazer do que no mundo offline. Então, aqui é conquistar o lado esquerdo do cérebro do teu cliente. Ou seja, ofereça alguma coisa para ele concreta com que faça com que ele compre alguma coisa de você. E, por fim, o mais difícil, e é por isso que o Paulo está aqui hoje para falar com a gente, é domine o ciclo completo. E ele vai falar com muito mais propriedade do que eu, mas montar um site de e-commerce não é fácil. Ou seja, você tem a tua plataforma de e-commerce, você tem a integração da tua plataforma com o ERP, a integração do teu ERP com o meio de pagamento com o antifraude. Com o antifraude, você tem que fazer a conciliação do cartão de crédito, você tem que estocar a tua mercadoria, você tem que mandar entregar, se o cliente reclamar, você tem que mandar buscar, você tem que atender ele no telefone, você tem que receber. Então, fazer tudo isso não é para qualquer um. Conte com o Paulo, contrate o Paulo, e eu espero que agora, nas perguntas e respostas, a gente pode explorar ainda mais esse tema bacana. Obrigado.